Olá pessoal, começando mais um programa A Hora do Esporte e caiu com algumas novidades para 2017 em relação à agitação do mercado da bola, em relação aos jogadores valiosos, né, do mundo do futebol e também em relação à Fórmula 1, novidades na Fórmula 1 para 2017. Então está no ar A Hora do Esporte. Vamos começar pela Fórmula 1 como de costume. Na Fórmula 1, uma novidade. Felipe Massa está voltando, olha só. Ele anunciou que ia sair das pistas no final do ano passado e está retornando, né? Com a saída do Valtteri Bottas, ele assume agora na Williams, né? Foi contatado e aí entraram num acordo e ele vai correr pela Williams. O Valtteri Bottas vai para a Mercedes, ele ocupa o espaço, né? Muito legal, uma boa estratégia da Williams aí, porque sem dúvida nenhuma é um piloto experiente, um piloto bom de braço, bom de briga e certamente vai dar muitas alegrias aí para nós brasileiros, né? E o grupo de estratégia da Fórmula 1 se reuniu na Inglaterra e tiveram algumas mudanças, anunciaram algumas mudanças, né? Esse grupo ele foi criado em 2013 e aí tem lá o grupo da FIA com 6 votos, CVC com 6 votos também, e cada um dos 5 times fundadores, né, no caso a Ferrari, McLaren, Mercedes, Williams e Red Bull, também cada um tem um direito a um voto, não é? E tem novos procedimentos. Então, por exemplo, a largada, quando tiver chuva, como era até 2016, o safety car saía na frente e os carros largavam em movimento. Com essa mudança, o que vai acontecer? Não vai ser a largada com safety car, a largada será com os carros no modo tradicional, ou seja, os carros todos parados e vão largar, né? Não é em movimento como anteriormente, só que vão esperar condições para que isso aconteça. Então é legal, porque a questão da segurança é muito importante, né? Os pilotos também vão ter que manter a pintura do capacete a temporada inteira. Na verdade, o que eles querem? Eles querem que as pessoas identifiquem pelo capacete cada um dos pilotos, né? É importante isso, é legal, porque muitas vezes mudam no meio do caminho e as pessoas ficam confusas, né? E só pode mudar, no caso, por exemplo, se o piloto mudar de escuderia, né? Mudar de time, ou se tem uma situação, por exemplo, é uma corrida especial para o piloto, uma corrida em casa, por exemplo, ele pode fazer uma pintura diferente, né? Não haverá mais possibilidades de estoque de peças, né? Uma coisa importante, reabastecimento de combustível durante a corrida. Isso é legal porque o piloto vai parar um pouco de pensar no consumo de combustível e ele vai usar mais o braço, quer dizer, então ele vai poder, obviamente vai ter que ter uma estratégia muito boa, né? Porque a parada também demanda tempo. Por outro lado, ele vai conseguir um rendimento maior, né? Então, essas coisas acabam mudando bastante a forma de pilotar. Muitas vezes o piloto abre mão por conta dos recursos tecnológicos e a ideia é voltar um pouco para o braço do piloto, né? O piloto tem um pouco mais de controle sobre isso. Eles estão dizendo até que provavelmente haverá uma mudança aí em ganho de performance de 5 a 6 segundos, né? Por corrida, no caso por volta, enfim. Pensa-se em algumas mudanças importantes. O piloto ele vai ter muito mais importância do que o recurso tecnológico. É o que a gente espera. Então, nesse ano, né, que são 20 corridas, né, 20 etapas, inicia no dia 26, né, 26 de março, o GP da Austrália. E o GP do Brasil, que é a 19ª etapa, né, vai ser no dia 12 de novembro. Então já fiquem espertos aí, os amantes da Fórmula 1, aqueles que vão atrás aqui, que gostam de Interlagos, que gostam de ouvir aquele ronco do motor, se prepara que 12 de novembro já vai guardando dinheirinho, porque é caro o ingresso, né? Já vai guardando dinheirinho e vamos lá, que vai ser muito legal. E aí, com essa novidade, né? Porque a gente estava um pouco apreensivo em relação a um brasileiro na Fórmula 1, então o Felipe Massa vai estar lá, legal pra gente, muito bom que ele
está retornando. Agora, pessoal, vamos falar do mercado da bola, né? O mercado da bola que está sempre muito agitado, e o final do ano passado, o Palmeiras campeão brasileiro, é o que mais investiu para essa temporada, né? Ele vem aí com o Eduardo Batista. Aliás, a gente tem até uma palavrinha para falar dos novos técnicos, né? Essa nova geração de técnicos, né? O Palmeiras está apostando no Eduardo Batista. O Eduardo Batista, que tem 44 anos, ele é bem novo, né, na idade. Não é o caçula. O caçula é o Jair Ventura, que tem 37, né? Mas o Eduardo Batista é da nova geração. E ele acabou sendo um destaque, e também tem outros jogadores que estão vindo aí. Então o Palmeiras contratou Michel Bastos, do São Paulo, o Ioran, né? Um meia de 23 anos, o Keno, que veio do Santa Cruz, o Guerra, que era do Atlético Nacional, o Antônio Carlos, zagueiro de 23 anos, né? Que veio da Ponte Preta. Aliás, o Antônio Carlos, que o pessoal falava que a zaga do Palmeiras, né, com o Mina e com o Vitor Hugo, que eram as Torres Gêmeas, né, 1,91 m, os caras grandão e tal, e ele disse que ele também faz parte do arranha-céu, ele tá chegando aí para detonar, muito legal. O Felipe Melo, né, que é um cara com muita personalidade, e isso é importante no futebol. Rafael Veiga, William Bigode, Fabiano. Então, olha, certamente o Palmeiras tem muita novidade, e ele precisa, como ele vai ter muitos jogos, e ele está com uma aposta do investidor, do Crefisa, está com uma aposta da diretoria, ele quer ter condições de um elenco muito bom para disputar os vários jogos que tem. Então, ele começa, inclusive agora, um amistoso contra a Chapecoense, no dia 21, né, de janeiro. A estreia do Palmeiras no Paulista vai ser dia 5 de fevereiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Allianz Parque. Saíram alguns jogadores, né? Saíram, o Matheus Salles saiu, Cleiton Xavier saiu, Gabriel Giroto, né, que saiu, mudou de parque, né? O Roger Carvalho, Gabriel Jesus, né, que saiu, e o Alione também está indo. Então, certamente o Palmeiras tem sai na frente porque tem uma base, né? A surpresa fica na relação do Eduardo Batista com os jogadores, mas enfim, isso a gente vai ver a partir, né, dos próximos jogos aí. E no Corinthians, né, que também tem um técnico de uma idade, um rapaz novo, né, o Fábio Carilli, apesar de estar no futebol há bastante tempo, mas ele tem 43 anos também, é da nova geração aí de técnicos, né? E o Corinthians estreia na Florida Cup contra o Vasco nessa quarta-feira. Contratou o volante Gabriel Giroto, boa contratação, sem dúvida nenhuma, um jogador que vai ser muito bom para os planos do Corinthians, né? O Drogba vem ou não vem? Não sei, né? Tá uma coisa meio esquisita aí, né? Teve uma briga entre o marketing do Corinthians, né, e o departamento de futebol e tal, mas enfim. E o Drogba fez algumas exigências aí, ele que, dentre elas, só para constar, ele quer carro blindado, né? Quer algumas coisas aí, quer um tradutor que trabalhe junto com ele e tudo mais. Quer dizer, acho que isso é legal. Agora, carro blindado, a gente sabe por quê, né? Imagina, que coisa horrorosa. O cara já chega pensando nisso, é meio complicado, mas vamos lá. O Corinthians também tem o Luigi, né, que veio do CRB, o Paulo Roberto, o Jô, né? Então, o Felipe Bastos, né? Quer dizer, então o Corinthians está aí se armando, né? E vai certamente tentar surpreender, porque esse ano para o Corinthians não foi muito legal, né? Vamos lá, agora vamos para o São Paulo. São Paulo com outro técnico da nova geração, Rogério Ceni, 43 anos, como jogador a gente nem precisa falar, ídolo, né? Agora como técnico a gente vai ver. Estreia na Florida Cup contra o River Plate, quinta-feira, às 22 horas, né? Ele fez um treino contra o Boca Raton, foi 9-2 para o São Paulo, legal, né? Tem aí o destaque que o garoto Shailon, que é da base do São Paulo, que ele está apostando também, o zagueiro Breno, 25 anos, né? Tá pronto para atuar, deve estar com muita vontade, certamente o Rogério Ceni conta com ele, que ele é zagueiro, mas ele também atua como volante, né?
Vem o Cícero, tem o Cícero aí, o Sidão, que é uma indicação do Rogério Ceni, sem dúvida nenhuma. O Sidão, por ser indicação, já tem aí um peso, já tem um ponto em seu favor, né? O Neilton, que chega também, e o Wellington Nem, quer dizer, o São Paulo também está aí tentando se reforçar, está apostando, né, na base aí com o Shailon, que o Shailon realmente é uma promessa, né? Uma coisa importante a gente falar é do zagueiro Breno, né? O Breno, que a gente fala dele há tanto tempo, ele se destacou, foi bem no início, e aí foi vendido, chegou na Alemanha, acabou acontecendo uma situação ruim para ele lá e tudo mais, ele teve um problema, mas a gente fala tanto tempo do Breno, mas o Breno tem só 25 anos, né? Então ele tem muita bola e o Rogério Ceni certamente está apostando nessa condição. Isso é muito legal, né? Muito bacana. E a gente deseja muita sorte ao Breno, muita sorte ao Rogério Ceni e que as coisas se acertem, né? É importante a gente destacar que o Paulistão vem aí para frente, né? E tem alguns técnicos novos que a gente acabou de falar. E nessa aposta, obviamente, muito provavelmente, só um vai poder ser o mais feliz de todos. Os demais vão poder fazer uma boa base para o ano, e é importante que as diretorias dos grandes clubes mantenham essas apostas, né? É sempre muito importante manter a aposta para que o trabalho se desenvolva ao longo do ano, não fique trocando de uma hora para outra, né? Pessoal, curta a nossa página, aqui está passando aqui embaixo. Curta a nossa página, acesse, manda pergunta, vamos conversar com a gente, tá ok? Agora vamos para um intervalo comercial. Legal. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Voltando, pessoal, com o programa A Hora do Esporte. Não esqueça, pessoal, de acessar o nosso site, de seguir a gente no Twitter, manda os comentários, fala com a gente. Um abraço aí para os nossos espectadores. Vamos lá, pessoal. Ainda falando do mercado da bola e as contratações, né? O Santos, do Dorival Júnior, quando eu mencionei essa questão de novos técnicos, nova geração, o Dorival, apesar de nós já conhecermos há algum tempo, né? Mas é também um técnico da nova geração. Estudou para isso, é um cara bem ponderado, teve lá alguns problemas, teve um problema com o Neymar no início lá da carreira do Neymar e tudo mais. Mas enfim, é um cara que parece que administra bem grupo e ele casou muito bem com o Santos, né? Que é uma coisa legal. Então, o trabalho, muitas vezes a gente mede se o trabalho foi bom ou não, se o time foi campeão. Mas não é bem assim, né? O Dorival Júnior, por exemplo, levou o Santos a uma ótima condição esse ano no Campeonato Brasileiro, né? Muita gente não apostava no Santos e o Santos conseguiu chegar numa posição muito boa, né, no Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão. Então, o Santos contratou o Leandro Donizete, Vladimir Hernandes, o Kleber, né, zagueiro, e Matheus Ribeiro, que é um lateral. O Santos ele tem na sua categoria de base muitos bons jogadores, certamente estão sendo vistos, né, acompanhados de perto, mas é importante a gente ressaltar que, assim como os jogadores precisam ter oportunidade, os técnicos também precisam ter oportunidade. E é o que a gente pode observar, né? E eu
coloquei aqui na nossa pauta algumas situações voltadas a esses técnicos, né? Então, por exemplo, Red Bull Brasil, que vem com Alberto Valentim. Torcida do Palmeiras certamente lembra dele. Alberto Valentim, de 41 anos, né? Também um técnico da nova geração. É um profissional que parou de jogar futebol em 2009, se não me engano. E ele é um profissional que fez vários e importantes estágios na Europa. Ele jogou na Europa. Ele tem boas referências táticas, né? Ele quando atuou pelo Palmeiras também, substituindo, né, sendo interino em algumas situações, ele foi muito bem, né? Isso é importante a gente falar. E ele apostou numa carreira nova, né? Não, ele na verdade ele não queria ser alguém da comissão técnica permanente. A vontade dele era ser treinador. Ele se preparou para isso e quando apareceu essa oportunidade no Red Bull Brasil, por exemplo, ele foi para lá, né? No Botafogo do Rio de Janeiro nós temos o Jair Ventura, que é o técnico mais jovem, né? Pelo menos desses últimos que a gente tem falado. Ele tem 37 anos, né? Ele completa 38, acho que em março agora, enfim, para esse ano. E o Jair Ventura é também uma aposta muito boa, levou o Botafogo de uma condição que muita gente falava, provável rebaixado e tal. Não, ele levantou, arrancou e conseguiu uma boa colocação, né? O Flamengo com o Zé Ricardo, um técnico de 45 anos, o Zé Ricardo que já treinou os juniores do Flamengo, e aí ele foi uma aposta do Flamengo e ele está efetivamente muito bem, está indo bem. É legal essa questão de manter o técnico, ele vai manter a sua forma de atuar, né, na frente da equipe. Isso é muito legal. E o Audax, por exemplo, né, tem o Fernando Diniz, de 42 anos, que também é outro técnico da nova geração. O Fernando Diniz, que veio com uma proposta ousada, jogando de uma maneira bem diferente com o time que dirigia, quer dizer, então é legal essa questão, né? Eu costumo dizer que essa nova geração de técnicos, como muitos deles atuaram na Europa, e se a gente pegar, não que a Europa seja melhor, não é isso, é que existe uma questão técnica que nós brasileiros dominamos no futebol, temos um domínio muito legal, mas a questão tática, ela muitas vezes é muito falha. E nessa questão tática, esses jogadores que estão se tornando técnicos, que estavam lá, eles têm uma ideia tática muito mais legal. Então, assim como o Rogério Ceni fez, de fazer estágio, o Alberto Valentim, Dorival Júnior, vários técnicos fizeram estágios em outros países, né, conheceram situações novas, estão trazendo para cá, e se vai ser bom ou não, a gente vai ver, mas essa questão é importante, estão tentando inovar, isso é muito legal, né? Então, a gente aqui deseja muito boa sorte a eles e que eles consigam fazer um trabalho, de novo eu vou falar, um trabalho não se mede somente se ele foi campeão ou não. O trabalho se mede das várias situações que acontecem. Então, por exemplo, Dorival Júnior, que muita gente não acreditava no time do Santos, chegou ao vice-campeonato. E é uma pena que muitas vezes os brasileiros não dão muito valor ao vice-campeonato. Eu acho que isso fica mais para o lado da torcida, porque para o profissional, sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa importante. Claro que o jogador, que o técnico, que todo time de alta performance, ele quer, obviamente, o topo. É óbvio isso. Mas num campeonato de 20 clubes, olha, vamos pensar numa coisa, Campeonato Brasileiro, é um campeonato de 20 clubes, em que, sem dúvida nenhuma, gente, sem dúvida nenhuma, tem 10 times, desses 20 tem 10, muitas vezes é 12, 13, mas tem 10 que sempre estão muito iguais, muito iguais. A possibilidade de ganhar é muito grande, entre esses 10 clubes é muito grande, porque eles não são tão diferentes. Então dá para você falar que o Grêmio e o Inter, olha, Grêmio e Inter, Cruzeiro e Atlético, aqui em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, no Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco,
agora o Vasco, né? Botafogo, quer dizer, são clubes, sem dúvida nenhuma, que todos eles, de um jeito ou de outro, acabam reunindo condições de ganhar. Então, o Campeonato Brasileiro é muito disputado, muito disputado. Tecnicamente, nem sempre é muito bom, mas que ele é muito disputado, não tenha dúvida, é muito difícil, ok? Bom, vamos lá. Agora vamos falar da Copinha. A Copinha que está aí numa fase de quartas de final, né? A Chapecoense venceu o Ituano, o Botafogo ganhou do Mirassol, enfim. Então, tem algumas definições aí já, né? Então, Botafogo vai para as quartas de finais. Botafogo joga contra o Batatais, Paulista joga contra a Chapecoense, o Flamengo também se classificou, joga ou com o Corinthians ou com o Inter, tá aguardando aí, né? O Juventus pega ou o Juventude ou o Bragantino. Então, o Flamengo ele se classificou, ele eliminou o Cruzeiro, né? E no time do Flamengo tem um destaque que é o Vinícius Júnior, né? Muita gente falando muito bem desse menino, que ele certamente é uma grande promessa, é um rapaz que vai despontar para o futebol mundial. Que seja assim, né? Que desponte mesmo. Uma coisa bacana que a gente andou vendo por esses dias, né? O Juventus, né? O Juventus da Rua Javari, que de tão tradicional, o Juventus ganhou do Avaí por 1-0 e se classificou. E o estádio cheio, aquele clima de família, as pessoas... o Juventus, na Moca, é um time em que as pessoas gostam muito, mas é o segundo time de muita gente também. Assim como a gente fala sempre da Portuguesa como um segundo clube, mas o Juventus também entra nessa situação, né? Um clube muito, muito tradicional. E isso é muito bacana, né? Então, sorte aí aos times da Copinha e que despontem alguns jogadores, que as coisas aconteçam. Muito bem. Aí nós tivemos uma informação, né, de um jogador que, segundo o Centro Internacional de Informações de Futebol, enfim, que é o Neymar, que é considerado o jogador mais valioso do planeta. Olha aí que interessante isso, né? Na verdade, eles fizeram algumas contas, né? Por exemplo, a idade conta com isso, o time que ele está jogando, o que tem ganhado nos últimos anos, se foi apontado ou não. Esse ano ele não estava disputando como o melhor do mundo, mas o ano passado sim. Quer dizer, então é o jogador que vale, para vocês terem uma ideia, essas cifras são em reais, tá? 840 milhões de reais o Neymar. Olha que legal, na frente do Messi. O Messi que vale 580 milhões de reais, estou falando em reais, tá? Essas cifras já em reais. E o CR7, 430, o CR7 é o sétimo. Puxa, que coisa, né? São informações do mundo da bola, do mercado. O Neymar realmente ele é uma marca. O Neymar, onde ele vai, ele leva um bom público, as pessoas querem ver, é um bom menino, a gente tem uma boa imagem do Neymar. É o principal jogador da seleção brasileira, o Tite, técnico da seleção, aposta muito nele, e ele, no caminho que vai indo, certamente a sua performance vai se manter no topo por muitos anos. Isso é muito bom. Nós brasileiros só temos a agradecer essas situações, né? Bom, agora mudando um pouquinho de modalidade, no Mundial de Handball masculino, né? O Brasil venceu o Japão por 27-24. Legal, o Brasil que no handball ele tem tido alguns bons resultados ultimamente, que continue assim. E agora uma notícia que chegou pra gente, né? Ainda não tem desfecho disso, infelizmente. O técnico do Atlético Goianiense, o Marcelo Cabo, de 50 anos, que está desaparecido, né? Então, até o momento, não se tem uma ideia do que aconteceu. A gente espera que ficamos na expectativa e com votos de que as coisas se resolvam da melhor maneira e que ele apareça, enfim, porque esse tipo de notícia para a gente não é legal. O nosso foco aqui é esporte, mas infelizmente às vezes acontece outras situações. Tá bom? Pessoal, ficamos por aqui.
siga-nos no Twitter, façam os comentários, manda as perguntas, tá bom, pessoal? A Hora do Esporte encerra aqui, tá certo? Um forte abraço para vocês. Tchau!